Saudações, aqui quem vos fala é Bruno. Eu tô aqui para apresentar um conteúdo um pouco diferente do que o conteúdo para o que eu criei esse canal, já que foi um canal feito para leituras mais densas sobre. Eu literalmente pego um livro e abro aqui na tela para fazer uma leitura mais profunda de filosofia, uma leitura mais teórico-política, histórica, etc. Mas a gente não vai fazer esse tipo de leitura, esse tipo de material. Aqui vai ser uma aula simples. Um resumo, na verdade, de aulas de conteúdos de ensino médio mesmo. Então, que tipo de conteúdo que eu vou passar aqui? Para auxiliar alunos meus, inclusive, sobretudo para auxiliar alunos meus no ensino médio, eu estou criando esse vídeo porque vai servir para esse ano, mas até como um repositório de conteúdo para os próximos anos, para próximos alunos meus que vão ter que lidar com esse tipo de assunto, seja para fazer uma prova, um teste, fazer um trabalho, enfim. E que conteúdo eu vou abordar aqui nesse primeiro vídeo? Bem, aula sobre Antiguidade Egípcia. Nesta aula de Antigo Egito, a gente vai abordar dois períodos do Egito que a gente chama de Primeiro Império Egípcio, ou o Antigo Império, e o Médio, ou Segundo Império Egípcio. E claro, antes do Império Egípcio ser formado, a gente vai falar do contexto, da geografia, como é que essas cidades vão sendo formadas lá, enfim. Nesse conteúdo aqui, a gente vai falar do Egito da Antiguidade, mas vão ter outros vídeos que também vão dar continuidade a esse assunto. Então vão ter pelo menos 3 vídeos sobre Egito, ok? Um primeiro sobre Primeiro Império Egípcio e Segundo e Médio Império Egípcio. O segundo vídeo sobre Terceiro e Último Império Egípcio. E um terceiro vídeo sobre sociedade, religião, curiosidades, etc. Então, passando aqui o material, primeiro tópico que a gente vai abordar do Egito. Deixa eu ajeitar a tela aqui. Região egípcia, como é que o Egito foi formado? Primeiro vamos falar da geografia, vamos falar da região. Em que continente o Egito foi formado? No continente africano. Não foi na América, não foi na Europa, foi no continente africano. Todo mundo está vendo aí na tela, né? Então, aqui na África, vamos relembrar o que são as coordenadas geográficas. Ao norte da África, ou seja, subindo, você tem essa região aqui, ó, clarinha, chamada Deserto do Saara. E nesta região do Deserto do Saara, a gente vai para o leste dela. Quando a gente vai para o leste do Saara, a gente encontra isso aqui, ó. No leste é a direita do mapa. A gente vai achar aqui, ó, o rio Nilo nessa região. Então, tudo que está ao norte e a leste, a gente chama de Nordeste. Então, o Egito ele se situa no que a gente conhece como o Nordeste africano. Lá no Nordeste africano, você tem esse rio Nilo, que visto pelo satélite, ele é mais ou menos assim, ó. Isso aqui, ó, só para deixar claro, isso não é somente o rio. Isso é o rio e a vegetação que tem nas margens dele. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter um conjunto de povos que a gente sabe na humanidade, na pré-história, todo mundo era um bando nômade, todo mundo era formado por bandos nômades. Então, esses bandos nômades vão, aos poucos, descobrindo que você, em vez de caçar, você pode pegar o animal e controlar a reprodução sexual daquele animal. Então, em vez de eu ficar caçando o porco selvagem, ou seja, em vez de eu ficar caçando javali, eu vou pegar esse javali, esse porco selvagem, e vou controlar a reprodução desse javali para criar um porco doméstico. Porque eu seleciono dessa ninhada de javali, esse javali que tem menos pelo, que é menos hostil, que é mais gordinho, tem mais carne, é mais manso. Eu vou criando uma linhagem de porco mais dócil para eu criar no curral. Eu também vou descobrindo o uso da semente. Então, se eu pegar a semente tal, aquela fruta que eu comi, jogava um bagaço que tinha semente nela, eu descobri que aquela semente, eu posso gerar uma nova planta, que daquela planta vão ter dezenas e dezenas de frutas igual àquela. Então, ao descobrir a reprodução sexuada dos animais, que eu posso controlar a reprodução dos animais, ao descobrir que eu posso controlar a reprodução das plantas,
ou seja, eu descubro a pecuária e a agricultura, os povos vão deixando, vão perdendo de vista a necessidade de caçar ou de coletar tudo na mata, tudo na floresta, nas áreas selvagens. Então eles vão plantando, criando fazendas, criando currais de animais, etc. Então eles vão se sedentarizando, deixando de ser nômades. Aí eu pergunto a vocês, esses bandos nômades, quando eles vão se sedentarizar, eles vão ficar aqui no deserto do Saara, nessa área aqui, desértica, eles vão plantar aí, eles vão criar animais por meio da pecuária nessa área? Não, eles vão criar uma fazenda onde tem mais terra fértil. Então, esses bandos nômades de origem afroasiática, eles vão se sedentarizar nessa região aqui, ó, na margem do Rio Nilo. Por que na margem do Rio Nilo? Porque é lá onde tem terra fértil para você praticar agricultura. Então, voltando aqui, eles vão se aproveitar das cheias e vazões do Rio Nilo para fugir dessas áreas mais hostis a leste do rio ou a oeste do rio, que são o deserto do Saara, vão se aproveitar dessas cheias e vazões para criar um ambiente mais propício para a agricultura. Vão formando o que era um bando nômade, passa a virar uma aldeia. Então, as regiões em que eles vão fazer isso vão ser, sobretudo, na parte sul do Rio Nilo, que é uma parte mais alta, que a gente vai chamar de Alto Egito, que é de onde o Rio Nilo está correndo. O Rio Nilo nasce mais ao sul, vai correndo para o norte para desaguar lá no mar Mediterrâneo. E nessa região mais ao sul, mais alta, você tem o Alto Egito, aldeias que vão se formando lá. E boa parte dessas aldeias não vão ficar muito mais longe do que, por exemplo, 10 quilômetros do rio, porque eles vão sempre ficar próximas do rio para aproveitar dessas cheias e vazões do rio e desse território fértil. O domínio do território egípcio geralmente vai se limitar a essa distância do rio. Já no Baixo Egito, você tem uma configuração territorial um pouco diferente, porque você não tem mais um rio como a tripinha. Você tem que lembrar aqui, ó, botar no mapa. O rio, ó, chega numa planície aqui. E essa planície, todo mundo sabe que quando você joga água num terreno plano, a água, em vez dela escorrer, ela vai empoçar. Quando ela empoça, ela começa a se dividir. Então o rio passa a ter vários, digamos assim, subdivisões, que a gente chama aqui de delta do Nilo, nessa região, formando esse triângulozinho de subdivisões do rio Nilo, que todas vão desaguar no mar Mediterrâneo. Então, você tem essa região ao sul, que é o Alto Egito, e a região ao norte, que é o Baixo Egito. Sei que parece estranho, o alto está na parte baixa do mapa, mas é porque a parte baixa do mapa é a região mais alta geograficamente. É de onde o rio está saindo e descendo lá para o norte. Enfim, entendendo esse ponto da região egípcia, como é que a civilização egípcia vai ser formada? Primeiro você, como eu falei, bandos nômades. Esses bandos nômades vão ser formados por que tipo de povo? A gente costuma classificar os povos. Antigamente se classificava com esses nomes que eu coloquei aqui, ramíticos, semíticos, que é um nome que inclusive está entrando em desuso porque são termos que fazem muita referência à Bíblia. Então são narrativas religiosas, digamos assim, alegóricas, simbólicas ou míticas, que não tem um fundamento necessariamente científico para o nome do povo ser colocado assim. Então, em vez de povos ramíticos, vamos entender aqui povos de origem afroasiática. Os egípcios, eles são formados sobretudo por esse povo de origem afroasiática. A maior parte da população egípcia da época vem desse braço, que era antigamente conhecido como ramítico, de origem afroasiática. E que povo também vai se misturar a esses povos ramíticos? Os povos semíticos, que são os povos que vão dar origem aos Hicsos, aos judeus, hebreus, aos árabes. Todos esses povos têm uma origem semítica. Que outros povos vão se misturar? Os povos núbios. Povos núbios são povos negros,
ou seja, de origem da África subsaariana, que também vão se misturar. Então, ou seja, o egípcio não era um império de população pura, etc., de uma única raça. Não, eles eram um povo mestiço, que tinha uma maioria afroasiática, ramítica, mas que se misturaram com outros povos. Eram bandos nômades que foram se misturando e formando aldeias, porque eles, lembrando, aprenderam agricultura. Da agricultura que eles aprenderam, eles foram formando aldeias, porque você não dá para plantar, criar uma fazenda e permanecer como um bando nômade. Se você cria uma fazenda, para cuidar dessa fazenda você tem que ficar lá. Então, se você fica lá, se fixa, se sedentariza, você deixa de ser nômade. Ao deixar de ser nômade, fica lá, você vai criando moradias, etc, etc. Então você cria uma aldeia. Essas aldeias, com o tempo, vão ficando mais prósperas e vão criando um encontro de aldeias para trocar excedentes de produção agrícola, para trocar experiências religiosas, para ter uma centralização militar de defesa dessas aldeias que se aliam. E esse centro, esse encontro dessas aldeias, a gente vai chamar de nomos, essa reunião de aldeias. Esses nomos vão funcionar como uma cidade, ou como uma cidade-estado. E eles vão ser governados por nomarcas, que vão ser uma espécie de rei mesmo, mas não rei de qualquer cidade, rei especificamente do nomo egípcio. Nomarca é o governante do nomo, ou seja, da cidade egípcia. Inicialmente, nesse período de formação dos nomos, que a gente data entre 5.000 a 4.000 a.C., você vai ter mais ou menos a formação de os 22 nomos autônomos, que se autogovernam, igual às polis gregas, as cidades-estados da Grécia. Então, esses 22 nomos vão ser autônomos, mas com o tempo eles vão se unificando, porque um nomo vai se aliando com um, depois com outro, às vezes um invade o outro, e essas anexações, alianças, vão formando uma espécie de federação de nomos, de cidades, que vão formando reinos, e vão ter pequenos reinos, vão ter depois 10 reinos, 8, 7, 5, e vai se simplificando até que você vai ter 2 reinos. Um reino do norte e um reino do sul. Só para ficar claro aqui, como eram esses povos aqui no mapinha. Ó. Primeiro, lembrar que os nomos eles vão sempre ser fundados aqui nas margens do rio. Percebem? Você não vê aldeias e nomos sendo formadas no deserto. É no território fértil. Então, o Império Egípcio é um território que vai ser formado nas margens do rio Nilo. O território é essa tripinha na margem do rio e é um território de terras férteis, que tem florestas, matas, etc. Tem uma vegetação, não é aquela paisagem desértica pura e simples, porque o deserto é algo que está à margem do domínio egípcio. Às vezes os egípcios dominavam regiões desérticas, claro, mas a maior parte do território egípcio da antiguidade é esse território na margem do rio. Eles mal ligavam para a maior parte do território no deserto. E a aparência dos egípcios antigos? Aqui estão algumas reconstituições de como eram esses povos ramíticos, misturados com núbios e povos semíticos. Agora vamos passar para o período pré-dinástico. Como a gente falou agora há pouco, esses nomos eles vão se unificando, vão formando alianças que formam reinos. Esses reinos vão se resumir, no final das contas, de 5 para 3, de 3 para 2, e que 2 reinos vão ser esses? Vão ser o reino do norte e o reino do sul, do Baixo e do Alto Egito. Do Baixo Egito ao norte, você vai ter um reino representado por essa coroa vermelha aqui, tá vendo? Um desenho igual a essa aqui, por essa coroa vermelha. Este vai ser o símbolo de governança do Alto Egito. Do Baixo Egito, que fica ao norte. A coroa vermelha. E você vai ter ao sul o representante que usa esse chapéuzinho branco aqui, que parece um chapéu de cozinheiro. Ele representa a coroa e o poder do Alto Egito, na região ao sul, na região mais alta geograficamente. No final das contas, esses 2 reinos vão guerrear. E o Alto Egito, por meio do faraó Menés, a gente já vai falar sobre ele, o faraó Menés vai sair vitorioso e ele vai criar uma coroa unificada. Tá vendo aqui,
uma coroa que simboliza o poder sobre os dois territórios, tanto do alto quanto do baixo. Ele pega o chapeuzinho branco, que já era do Alto Egito, o chapeuzinho vermelho, que era do Baixo Egito, unifica em uma coroa, em uma indumentária única, em um adereço único. E unificando, ele torna-se o primeiro faraó. Isso acontece quando? 3.200 a.C. Ou seja, no período entre 4.000 a 3.200, ou seja, um período de mais ou menos uns 800 anos, você tem um período desses reinos se formando e dessa guerra entre o norte e o sul. O faraó Menés, como eu falei aqui, ele vai fundar a primeira dinastia egípcia. Por quê? Porque ele vence o norte, ele vence o Baixo Egito, ele domina o delta do Nilo. Aqui é uma representação da época do faraó Menés, como vocês podem ver aqui. Esse faraó Menés ele vai unificar o território egípcio, vai ser governante. Pela primeira vez o Egito agora vai ser governado por uma única dinastia e ele vai fundar a primeira dinastia dos faraós egípcios, que dominam todo o território do Egito. Para deixar claro o que é uma dinastia. Dinastia é quando você tem uma linha sucessória sem interrupção. Um rei coroa seu filho, o príncipe herdeiro, né? Depois esse filho deixa como príncipe herdeiro o neto, depois o bisneto e assim sucessivamente. Essa linha sem interrupção a gente chama de dinastia. Então, o Menés ele funda a primeira dinastia egípcia, que vai se governar o primeiro Império Egípcio, que vai durar mais ou menos uns 1.200 anos, ou seja, de 3.200 a 2.000 a.C. Mas esse primeiro Império Egípcio não vai ter uma só dinastia, vão ter várias. Porque às vezes uma dinastia vai sofrer um golpe de Estado, de uma outra família nobre, às vezes uma dinastia vai ter um cara que vai ser coroado muito cedo, e esse cara que vai ser coroado muito cedo, ele vai morrer cedo também, porque ele morre, ele é coroado, não deixa nenhum filho e morre por doença ou morre na guerra, sei lá. E você tem uma interrupção da dinastia, mas o modo de governo dinástico permanece. Então você uma outra dinastia assume, um outro faraó assume, um primo distante, uma outra família nobre se não tiver primo ou o que seja. O fato é que o faraó Menés, ele funda essa primeira dinastia. Ao fundar essa primeira dinastia, ele, junto com a classe sacerdotal, a casta sacerdotal, que vai ser a classe social de mais prestígio depois dos nobres, eles vão convencer a população de que o faraó ele é um representante dos deuses ou ele é um descendente dos próprios deuses. Vai ser estabelecido um culto não só aos vários deuses egípcios, mas também um culto ao faraó. Vão ter oferendas no templo, como tributos, etc., uma espécie de dízimo, que vai ser destinada não só aos deuses, mas ao próprio faraó. Então, o faraó estabelece isso, e é nesse período que você vai ter uma expansão da população no primeiro Império Egípcio. A população vai crescer drasticamente. Você vai passar a ter de 22, como eu falei mais cedo aqui, ó, de 22 nomos na época da formação das cidades, você passa a ter 42, porque a população cresce e o próprio império vai se expandindo. No primeiro Império Egípcio, você vai ter um período mais próspero, que é especificamente na quarta dinastia. Para exemplificar a prosperidade econômica dessa quarta dinastia, você tem, por exemplo, a construção das pirâmides de Gizé. Sobrava tanto recurso que o pessoal conseguiu construir 3 pirâmides, o avô, depois o filho, depois o neto, para construir pirâmides gigantescas que serviriam de túmulo. Obviamente não foram as únicas pirâmides que foram construídas no Egito, mas elas são as mais conhecidas, as mais vultuosas, provavelmente são as maiores. Aquela paisagem aqui, ó, que você pode ver. Cadê? Essa paisagem aqui, ó, que até hoje existe, na antiguidade era mais ou menos assim, ó. Então, foi um período de grande prosperidade. Esse período aqui, deixa eu voltar. Esse período da quarta dinastia, entre 2700 a 2600 a.C.
Mas essa prosperidade não vai durar tanto, porque em 2400 a.C., o poder do faraó começa, o poder econômico e o prestígio militar da capital começa a entrar em declínio. O que é que acontece? Quando as riquezas da família real, quando o poder militar da família real do faraó começa a declinar, as cidades, os nomos e os nomarcas que governam essas cidades, eles começam a querer mais poder autônomo. Porque a gente tem que lembrar que quando o faraó assume todo o território egípcio, o poder, os nomarcas, eles não deixam de existir como governante da cidade. Eles são incorporados à burocracia imperial. Eles passam a ser subordinados do faraó. Mas esses nomarcas, quando eles estão vendo que o faraó está perdendo prestígio, está perdendo poder, está perdendo inclusive poder militar, esses nomarcas começam a querer mais poder autônomo. O faraó pode querer impor um imposto e o nomarca diz: faraó, eu não vou pagar esse imposto que tu quer que eu pague, não, a mais. Ou quando o faraó e o sacerdote quer centralizar e regular um culto religioso numa cidade, e aí os sacerdotes e o nomarca daquela cidade mais distante falam: ó, a gente não vai mudar a forma que a gente cultua os deuses aqui, não, vai ser desse jeito. Então, o nomarca ele passa a ter um grande poder autônomo. E o faraó vai perdendo prestígio, vai tendo um poder mais simbólico do que um poder centralizado e real. Mas essa realidade começa a mudar. Esse declínio é entre 2400 a.C. até 2000 a.C., ou seja, um período de 400 anos que vai declinando. Mas isso começa a mudar por quê? Porque os faraós vão descobrir ouro lá na região da Núbia e vão descobrir cobre na região da Palestina. Esse ouro e esse cobre, eles vão servir. Obviamente, isso não vai ser, ó, descobrir. Obviamente, isso vai ter incursões, excursões, conflitos, violência, até porque você está invadindo áreas que são povoadas por outros povos em busca de recursos. Mas o fato é que você vai ter uma família real e militares de alta estirpe, né, dos nobres, que vai ter agora ouro e cobre. Tem que lembrar que o ouro é um metal desde dos tempos antigos muito prestigiado, é um metal precioso. E o cobre, ele é muito útil, sobretudo para criação de certas ferramentas, certas armas, porque junto com o ferro ele cria a liga do bronze, etc. Uma liga metálica muito eficaz para combate, para criação de ferramenta. Então, tanto o ouro quanto o cobre vai permitir com que a família real recentralize o poder, porque agora com esse ouro ele pode pagar mais pessoas, com esse ouro ele pode pagar mais soldados, com esse ouro ele pode pagar mais escribas, com esse cobre ele pode fazer mais armas de bronze, mais armaduras. Então isso vai permitindo uma reorganização política, administrativa da burocracia e também uma reorganização militar. Então o faraó volta a ter um poder centralizado mais ou menos em 2000 a.C. Esse período a gente chama de Médio Império Egípcio ou Segundo Império Egípcio. Mas esse Segundo Império Egípcio, diferente do primeiro, que tem mais de 1000 anos, é um império mais curto. Ele só dura 250 anos, porque logo logo eles vão ser interrompidos pela invasão dos Ixos. E por que os Ixos vão ser tão eficazes na invasão? Porque os Ixos dominam certas ferramentas que os egípcios não dominam. Eles domesticaram cavalos, como a gente vê aqui na imagem, ó. Ó, uma representação de Ixos em cima de carros de guerra. Eles dominam cavalos e também, ó, carros de guerra, que são essas espécies de carroça que são utilizadas para combate. Muito eficaz, às vezes mais eficaz do que você estar galopando em cima de um cavalo com arma. É você estar em cima do carro de guerra, que o corpo fica mais livre, mais dinâmico para você manusear uma arma. Então, por conta de certas ferramentas, esse povo Ixo, lembrando que é um povo semítico, tal como os árabes, tal como os hebreus, os judeus, etc., são povos semíticos. Eles vão invadir pelo norte ali do Egito e vão ocupar o delta do Nilo. Aqui, ó, nessa representação você vê dois guerreiros egípcios
sendo acuados por invasores hicsos. Aqui, já na ocupação dos hicsos pelo Egito, um hicso caminhando, ó, com um carro de guerra. E qual o território que vai ser ocupado? Como eu falei, vai ser o território aqui, ó, do norte. Para deixar claro, todo esse território aqui, ó, como vocês podem ver nessa legenda, todo esse território aqui, ó, que eu cobri, do vermelhinho, esse aqui do lado, que eu não sei se é rosa, azul, a esse território amarelo, do vermelho ao amarelo, tudo isso os Ixos dominaram. O vermelhinho é de onde eles vieram aqui, ó, da faixa de Gaza, sul da Palestina, até porque eles eram povos semíticos, então eles vieram da região de onde vêm os árabes e judeus. Então, eles vêm daqui, dominam essa região aqui, ó, do lado da região amarela e acho que é azul, rosa, não consigo identificar, e dominam toda essa região, até um pouco abaixo do delta do Nilo, tá vendo? Não foi só o delta. Os egípcios ficam acuados no sul do Egito, dominando somente essa parte aqui, ó, do Alto Egito. Então, é isso, pessoal. Esta invasão aqui dos Hicsos, ela encerra o Médio Império Egípcio. Então, com isso, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é o assunto dessa primeira aula de Egito. A gente vai dar continuação e falar do último Império Egípcio, que é quando eles expulsam os Hicsos do norte. Ou seja, expulsam os Hicsos lá do delta. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos com essas imagens, com esses mapas. Que esse material possa auxiliar vocês em qualquer teste, prova que porventura vocês venham fazer. E, bem, dado por encerrado, peço que vocês assistam os próximos vídeos para entender o assunto da temática do Egito por completo. Ainda que, como eu falei, sejam resumos, não é um conteúdo aprofundado sobre o Egito, até porque sobre cada tópico desse, cada pontinho desse, a gente poderia ter um vídeo de horas e horas. Não é um tópico que encerra a discussão, que encerra a explicação sobre a história do Egito. Isso aqui é um resumo do resumo de uma aula de ensino médio. Ok? Então, pessoal, assistam o próximo vídeo e estudem. Ok?